Hoje vamos embarcar em um duelo épico, algo que nunca aconteceu, mas que com certeza causaria um tremendo alvoroço. De um lado, temos o Império Romano, a maior potência da antiguidade, governando vastas terras e fazendo história com seu poder militar imbatível. Do outro, a seleção brasileira de futebol de 2002, com o fenômeno Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e muitos outros, dominando o mundo do futebol e conquistando a Copa do Mundo com um estilo de jogo envolvente e inesquecível. Então, a grande pergunta é: quem venceria nesse confronto? O Império Romano, com seu poder bélico e sua estrutura militar sólida, ou a seleção brasileira de 2002, com seu futebol mágico e habilidade única? Vamos descobrir. O Império Romano, liderado por figuras lendárias como Júlio César, Augusto e Nero, era uma verdadeira máquina de guerra. Com suas legiões disciplinadas, Roma conquistava território e expandia seu império por toda a Europa, norte da África e Oriente Médio. A estratégia militar romana era algo único e de dar inveja. Cada batalha, cada movimento era calculado com precisão. Além disso, Roma tinha um exército altamente treinado e equipado, capaz de vencer qualquer inimigo em campo. Eles tinham táticas, disciplina e, é claro, a famosa poderosa Legião Romana. Como se não fosse o suficiente, as construções de Roma, como o Coliseu, ainda hoje são admiradas pelo mundo inteiro. Imagina isso em um campo de futebol. As legiões romanas invadindo o gramado do Maracanã, sob o comando de Júlio César. A pressão seria gigantesca. Mas, claro, vamos comparar isso com o futebol brasileiro de 2002. A seleção brasileira de 2002 foi um time mágico, com Ronaldo Fenômeno arrebentando as redes, Rivaldo sendo decisivo e Ronaldinho Gaúcho encantando o mundo com seu estilo único. O Brasil não apenas venceu a Copa do Mundo, mas fez todos os torcedores ao redor do mundo acreditarem no poder do futebol brasileiro. Ronaldo, com seus dribles desconcertantes e sua capacidade de finalizar de forma letal, se tornou um dos maiores ícones do futebol mundial. Mas a força do time não vinha só dele. A defesa sólida, o meio-campo criativo e o ataque mortal mostraram que o Brasil era uma máquina bem azeitada. Com Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, o time brasileiro não apenas atacava com força, mas também encantava com sua habilidade. O Brasil, com sua filosofia de jogo envolvente, com passes rápidos e toque de bola refinado, era uma força a ser reconhecida. A seleção brasileira de 2002 jogava o futebol como uma arte. Agora, imagine esse confronto épico. O Império Romano com seu exército altamente treinado e disciplinado contra os craques da seleção brasileira de 2002 com seu futebol envolvente e mágico. Os romanos, com sua formação imbatível, poderiam até ter o controle inicial, dominando o campo com sua força física. Mas o futebol brasileiro de 2002 tinha algo que os romanos jamais tinham enfrentado: a habilidade de jogar com a bola nos pés de forma genial e encantadora. Imagine o que seria ver Ronaldo driblando as legendas romanas e Ronaldinho fazendo suas mágicas no campo. A força de ataque do Brasil e a habilidade técnica seriam muito difíceis de conter, mesmo para um exército tão imbatível como o romano. Então, quem venceria? O Império Romano, com toda sua força e disciplina, ou a seleção brasileira de 2002, com seu futebol mágico e inspirador? Enquanto os romanos eram poderosos no campo de batalha, o futebol brasileiro tem uma força única no coração de seus jogadores e em sua habilidade técnica. Mas, no fim das contas, o que importa em um jogo de futebol é mais do que a força. É a criatividade, a inteligência de jogo e a paixão. Se o jogo fosse de futebol, a magia brasileira provavelmente se sobreporia ao poder militar romano. Afinal, como a história mostrou, o futebol é mais do que força bruta, é um jogo de inteligência, de magia, claro, de muito talento. E, nesse caso, o talento do Brasil de 2002 brilha mais do que qualquer legião romana. E aí, o que você acha? O Brasil de 2002 venceria o Império Romano em um jogo de futebol? Ou você acha que o Império Romano teria controle sobre o campo e venceria? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais debates épicos como esse.